Bom, então nós começávamos a falar, falamos na semana passada sobre informação de preços, falamos sobre o que define o preço e vimos que o preço é um item de extrema importância para o mercado, né? Uma vez que o preço ele depende da ação do comprador e do consumidor, ou seja, a vontade entre o comprador e o consumidor que vão determinar o preço a um determinado nível de atividade. Maior demanda, maior procura de um produto faz com que o preço suba e menor procura faz com que o fornecedor ele queira vender o produto dele e ele aceita um preço menor. Ou seja, então o preço cai quando há a menor procura e o preço aumenta quando há maior procura por aquele produto. E nós vimos que o preço é muito importante porque diversas são as formas de apuração de formação de preço e uma delas é o preço baseado no custo de produção. Então, se a formação do preço é uma consequência do custo de produção, eu preciso saber quanto custa para eu produzir, porque o custo ele vai indicar se é mais interessante eu produzir ou eu comprar. Se eu consigo produzir um produto onde eu consigo terceirizar, comprar de terceiros a um preço menor que o meu preço de produção, para mim é mais interessante eu comprar de terceiros. Então, para eu saber o que é mais interessante até para formar preço, eu preciso saber custo de produção. E custo de produção tem a ver nada mais, nada menos com quanto que a empresa gasta no seu processo de fabricação. Nós vimos essas informações, vamos passar um pouquinho mais rápido, tá? Só para reforçar que realmente, para eu saber o meu lucro, depende de quanto eu vou vender e do meu preço de vendas. E, consequentemente, de quanto custa para eu produzir o meu produto. E que nesse produto, nessa produção, tem custos fixos e variáveis e é de extrema importância, porque, do contrário, eu posso vender por um preço inferior ao que eu gastei. Então, é como se nós, em cada embalagem do produto, colocasse um dinheiro de presente para o nosso cliente. Ou seja, o custo fica maior do que o preço de vendas. Então, por essa razão, é de extrema importância que saibamos como identificar, como apurar o custo de produção. E nessa disciplina, como contabilidade gerencial, a gente sempre está trabalhando, olhando para frente, ou seja, quanto que vai custar, quanto que nós vamos decidir por quanto venderemos um produto. Então, nós vamos tomar decisão de algo que ainda vai acontecer. Então, vamos tomar decisões para um ato que vai acontecer à frente, ou seja, voltado para o futuro. E aqui nós falamos sobre o preço, que ele é de extrema importância, porque se eu vendo a um preço menor, eu passo uma imagem ruim do meu produto, de que ele pode ter uma qualidade inferior à minha concorrência, eu não consigo vender. E, por outro lado, se eu vendo por um preço acima do que meu potencial cliente espera, eu também posso ter problema que ninguém vai comprar. Então, eu tenho problema se eu vendo abaixo ou se vendo acima da expectativa dos meus clientes. Em seguida, nós falamos sobre algumas motivações que o fornecedor tem para definir seu preço de vendas. Vimos essas todas, são alguns dos motivos que o cliente, que o fornecedor tem, né, para formar seu preço de vendas. Outros exemplos vimos aqui também. E vimos que, falando de 3 modelos definidos voltados para a formação do preço. Um, pelo custo, aquele que nós falamos agora há pouco, no qual o custo é de extrema importância, ou seja, em cima do custo eu incluo um pedaço, ou seja, quanto a mais eu quero ganhar em cima do valor que me custou aquele produto. Ou seja, aí vamos levar em conta tributos, custo de produção, margem de ganho, lucratividade, então tudo isso vai ser de extrema importância, mas eu preciso saber qual é o valor de custo. Pelo mercado, nós falamos que se eu consigo identificar quanto que o meu produto tem de importância para a clientela, eu consigo ter um preço um pouco melhor, tá? Então, a percepção de enquanto a empresa ela tem a sua política de formação de preço voltada para o lucro,
O cliente, ele tem uma outra percepção da satisfação dele. Então, a satisfação pessoal. Se um determinado segmento a gente consegue atingir, perceber, sentir essa percepção da satisfação daquele cliente, a gente consegue ter um preço melhor, porque a preocupação dele é em atender a sua própria satisfação. Então, o preço para ele é menos importante. O que é mais importante é sim a satisfação que ele tem em adquirir um determinado produto. Isso acontece, por exemplo, quando ele tem uma marca famosa. Então, a marca famosa, ela vai trazer um benefício intrínseco àquele consumidor. Então, para ele, o preço é irrelevante, porque a satisfação é maior. Então, nesse ponto, o mercado consegue observar e consegue traduzir isso em preço, formar o preço com base nessa satisfação que ele percebe do cliente. E voltado na teoria econômica, aquela que nós falamos, quando há tantos... é uma economia onde há equilíbrio entre fornecedores e consumidores. Então, a gente consegue ter tanta gente vendendo como tanta gente comprando. Então, nesse caso, há uma livre concorrência. Então, nesse caso de livre concorrência, a gente consegue ter um preço em função da oferta e da demanda. Quando tiver uma maior quantidade de gente querendo comprar um produto, o preço tende a subir, e quando acontece o movimento inverso, o preço tende a reduzir. Então, vai ter tanta gente vendendo como tanta gente comprando, que um indivíduo só não consegue interferir nessa política de preços daquele produto. E no caso do monopólio, é quando temos um fornecedor, um vendedor, que ele sim, ele vai ditar o preço que ele quer naquele produto. Tá? Então, nesse caso, por mais que a gente tenha muito ou pouco consumidores, quem dita o preço do produto vai ser esse mesmo indivíduo. Tá? Aqui nessa tabelinha temos algumas informações que acho que vale a pena vocês darem uma olhada, que são algumas características. Tá? Que a gente vê quando há um ambiente de concorrência perfeita, ou seja, onde há tantos consumidores quanto fornecedores, ou numa situação de monopólio, ou numa situação de oligopólio. Tá? Então, essas duas situações são um pouco semelhantes, porque aqui tem um fornecedor para somente um fornecedor de um determinado bem ou serviço. Esse que não, esse que já são poucos fornecedores, entretanto, eles formam uma combinação entre si. Como são poucos fornecedores, eles determinam o preço que aquele produto vai alcançar no mercado. E isso, evidentemente, é proibido. A formação de cartel é proibido, é uma afronta à lei do consumidor. Então, isso é tipificado como crime. Então, mas sabemos que isso ainda acontece. Né? Quando você passa numa rua e tem alguns vendedores de um determinado produto, mas todos têm o mesmo preço do produto. Se todos têm o mesmo preço, é porque eles combinaram entre si. Né? Então, se combinaram entre si, estão fazendo cartel. Ou seja, se nós quisermos comprar com qualquer que seja aqueles fornecedores, vamos ter que aceitar o preço comum entre eles. Então, isso também é ruim. Isso há um prejuízo ao consumidor. Tá? Então, nessas duas situações aqui, temos uma formação de preço diferenciada, diferentemente quando há uma livre concorrência. E quando há livre concorrência, a gente trabalha com esse cenário aqui, que nós vimos, onde uma situação de concorrência perfeita, né? Na hipótese de o mercado aceitar tiver 8 consumidores, 8 pessoas, 8.000, 800.000, qualquer que seja a quantidade, tendo interesse por um dado produto, o fornecedor aceita entregar aqueles produtos naquele volume de produção a esse valor aqui. Se houver um aumento de procura por esse mesmo produto, aumento de demanda, então o fornecedor ele aceita, porque tem uma limitação também de mercado, então ele tem um volume tal que talvez não atenda aquela demanda toda. O que ele faz? Ele aumenta o preço daquele produto para atender uma faixa maior de pessoas. Tá? Então, e essas pessoas aceitam a pagar um preço maior. Então, aqui houve uma redução de oferta ou aumento de demanda, o preço sobe. Então, aqui o preço, esse de R$3 aqui,
ele atenderia a uma camada maior de pessoas, ou seja, uma procura maior daquele produto. No caminho inverso, se houver uma redução de demanda, poucas pessoas procurarem um determinado produto, aqueles fornecedores se sujeitarão a oferecer aquele mesmo produto por um preço um pouco menor para aquele volume de produção. E essa situação nós vimos recentemente em duas situações. A última agora foi a questão do álcool gel, que eu comentei com vocês, que a procura foi tamanha por esse produto que nós aceitamos pagar um preço muito maior pela sensação de segurança, para nos dar segurança realmente. E a outra, recentemente, foi com a água. Água mineral, aquele problema da SEDAI, nós aceitamos, enquanto nós pagávamos 8 ou 9 reais, não lembro, um galão de água, de 10, 20 litros, se não me engano, e passamos a comprar uma garrafa com 1 litro, 1,5 litro, 2, 3, 4 reais. Porque nós queríamos ter um produto, tinha pouca oferta, porque a demanda aumentou muito, então, como foi essa primeira hipótese aqui? Então, o preço subiu bastante, consideravelmente, porque aumentou o número de pessoas, porque eu não comprava água mineral. Uma vez que tem um filtro com carvão ativado, então não precisava, mas mesmo assim tivemos necessidade desse produto. E agora, uma vez que passando aquele problema todinho da SEDAI, voltou à normalidade, eu acho que voltou à normalidade, o preço do produto tendeu a haver uma redução. Tá? Então, porque houve a diminuição na procura e o preço voltou, talvez, ao patamar original que estava anteriormente. Tá? E o que mais nós falamos semana passada? Nós falávamos do custo meta. O custo é como base para a apuração do produto, da formação de preço, é aquele que nós vimos levando em conta o custo de produção mais a margem de ganho. Já o custo meta, nós falamos que é aquele custo que o meta é um objetivo da empresa, ou seja, a empresa só consegue chegar a um preço em função, o inverso, ela só consegue chegar a um custo de produção em função do preço máximo que ela consegue obter no mercado. Nesse nosso caso aqui, a empresa vende um dado produto a R$100, se ela quer ganhar 10% sobre a venda que ela fizer, então ela vai ganhar 100 menos o ganho dela, R$10, sobrariam 90. Então, no caso do custo meta, o custo de produção não pode ultrapassar R$90. Então, nesse cenário, o custo meta, o custo objetivo da empresa é atingir no máximo R$90. Então, ela não vai se incomodar com outras situações, a não ser essa aí. A minha produção não pode passar de R$90 por unidade produzida. Uma vez que eu quero ganhar R$10 e eu só consigo vender esse produto no mercado a R$100. Ou se o custo dela aumentar e ela não conseguir vender, se tiver que vender de fato a 100, o que vai ter que acontecer? Ela vai ter que reduzir o ganho dela. Então, de 10%, o ganho dela vai ser menor. Tá? Então, o custo meta é isso. O seu projeto de produção, a sua planilha de produção, ela tem como o valor teto, o valor de venda, mais o ganho que ela espera obter naquela situação. Tá? Valor percebido pelo consumidor é aquilo que nós vimos agora há pouco, quando a empresa ela procura verificar, enquanto a empresa, o que ela interessa a ela é o lucro, para o cliente que traz a satisfação. Tá? Então, se ela conseguir pegar essa percepção do cliente, de quanto aquele produto traz satisfação para o cliente, ela consegue formar um bom preço. Daí, essas campanhas de propaganda, elas são de extrema importância, que elas conseguem incutir na nossa cabeça, né, de cliente, o quanto que aquele produto traz de satisfação para a gente. Tá? Como era aquela marca de cigarro, que hoje já é proibido, mas trazia uma mensagem subliminar para a gente de que o produto ele era de extrema importância para nós, consumidores. Tá? Então, essa questão do valor percebido pelo consumidor, ela tem essa visão. Ao passo que para a empresa o que interessa é o lucro, para o cliente
traz em mente a satisfação que ele vai obter com aquele produto. Tá? Então, foi o que nós vimos até naquele exemplo da caneta e do relógio, que para a gente, uma caneta dessa aqui nos satisfaz, vai trazer atender a nossa necessidade, mas para algumas pessoas a satisfação é ter uma caneta de quase 16 mil reais. Volto a dizer, isso aqui são valores recentes, com uma pesquisa que eu fiz no dia que eu fiz essa apresentação. Então, 15.800 por uma caneta. E, enquanto podemos achar relógios a R$ 99,90 até mais baratos, uma marca conhecida, eu posso achar também essa outra marca que é extremamente conhecida, que é o valor máximo que eu achei, procurei nos extremos, achei um valor a R$ 330 mil. Tá? Então, dessa forma, se a empresa ela quer trabalhar com um produto que atenda essa satisfação dessa camada específica da sociedade, evidentemente vai ser uma camada muito menor, né? Muito menos pessoas. Né? Então, mas ainda assim, ela consegue, com base nessa satisfação que vai trazer para essa clientela, conseguir vender um produto nessa faixa de preços aqui. Ó, tá? O que mais aqui nós vimos? A partir do custo, foi aquele que nós falamos anteriormente, que nós chegamos a falar do markup, que quando falamos a partir do custo, nós temos que levar em conta o custeio por absorção, custeio variável e o custeio direto. Lembrando que para a formação de custo de preço com base no markup, só podemos utilizar o custeio por absorção. Tá? E é de extrema relevância para a gente que quando nós falamos em custeio por absorção, já temos em mente que esse é o critério, é o sistema de custeio que ele só admite na apuração de custo de produção que for considerado custo fixo ou custo variável. Ele não admite valores gastos que sejam classificados como despesas. Então, nesse caso, no custeio por absorção, ele só admite custo fixo ou custo variável. E, nessa hipótese, as despesas, sejam fixas ou variáveis, vão direto para o resultado do exercício. Já no custeio variável, temos que ter em mente que ele também é admitido só para fim de decisões gerenciais. Para fim de estoque de produção, contabilizar estoque, só é admitido esse critério aqui. Tá? E para fim de tomada de decisões gerenciais, aí nós podemos utilizar isso aqui. Nesse caso, nós só podemos considerar valores que sejam variáveis. Não importa que seja custo ou despesa, desde que seja variável. E, nesse caso, no custeio variável, os valores considerados fixos, esses sim vão para o resultado do exercício. Fixos, sejam despesas ou sejam custos. Tá? Então, mas, volto a dizer, ele não serve para fim de apuração, contabilização de estoque. Tá? Contabilização de estoque só pelo custeio por absorção. E do custeio direto é aquele que, como o próprio nome está dizendo, ele só admite gastos que sejam diretos. Nesse caso aqui, se tiver algum valor que seja classificado como custo indireto, ele não pode ser considerado para fim de apuração de custo, também custo gerencial. Não serve para apuração de estoque. Tá? Então, dessa forma, recapitulando, nós vamos falar agora de markup e ele só admite esse critério aqui. Então, por isso, é de extrema importância que nós saibamos que custeio de absorção, custo fixo e variável, e o que é custo fixo e o que é variável. Tá? E aí nós começamos a falar sobre o markup. O markup ele pode ser tido como um índice, é uma ferramenta de extrema importância, porque ele vai formar o preço de vendas com base nos itens que compõem o custo de produção, evidentemente, então por isso que ele leva em conta o custeio por absorção, custo fixo variável, e leva em conta todos os demais gastos que a empresa tem para fim de apuração das suas atividades. Então, nesse caso, nós vamos levar em conta não só custo, como despesas, incluindo tributos, despesas de vendas, tudo mais, e além dos ganhos que a empresa pretende ter. Por que razão? Parece até um contrassenso, que aqui nós não vamos formar preço de vendas. O custo de produção, com base no custeio por absorção, esse já tem que ser definido nesse momento, que já tem que estar definido para a gente poder aplicar o markup.
Então, o markup é uma ferramenta que vai possibilitar, com base nos percentuais previamente conhecidos pela empresa, que ela consiga formar seu preço de vendas de tal forma que ela consiga cobrir todos aqueles itens que compõem o processo, não só de produção, como também de gestão da empresa, a parte administrativa, a parte comercial. Tá? Então, ele vai conseguir ter essa percepção de por quanto ele consegue vender o produto, de forma que ele consiga absorver todos aqueles gastos, não só do produto, como também do período. Tá? Então, as despesas e os custos estarão previamente englobados dentro do preço de vendas. E quando vimos um exemplo, esse é um exemplo tradicional, tá? Que ele fala de que a empresa ela tem um determinado cenário onde que de todas as suas despesas, por unidade produzida e vendida, ela gasta em média 14,4%. Então alguém poderia perguntar, mas como ela consegue fazer isso? Isso aí, em regra, acontece, a empresa faz uma observação durante um determinado período e verifica que a média de unidades vendidas que ela tem, ou serviço produzido no período, ela gasta X reais em despesas comerciais, no caso. Então, ela verifica que a proporção das despesas em relação às vendas que ela faz. Então, ela verifica que cada unidade consome, em média, 14,4% de despesas comerciais. Pode ser despesas de envio, pode ser despesas de comissão de vendas. Então, pode ter uma série de gastos. Mas a empresa observou esse percentual. E observou também que as despesas administrativas dela, por unidade vendida, correspondem a 7,6%. Já os itens que ela vende, ela tem um custo, provavelmente, ela pega dinheiro a um financiamento da empresa para manter essa atividade funcionando, então ela consegue ter a percepção de que cada unidade consome em média 1,8%. E cada unidade vendida, ela espera ter 7,5%, ou seja, ela espera ganhar de cada unidade vendida, ganha 7,5%. Vimos que o ICMS é um item de extrema relevância que não podemos esquecer, de que cada unidade que a empresa vende, ela é obrigada a reter e recolher aos cofres do Estado esse valor, ou seja, então 18% de cada unidade vendida não fica com a empresa, ela tem que repassar para o Estado. Então, dentro do preço, se ela não fizer a previsão com esse item, ela tem prejuízo. Aí é aquilo que nós vimos, aquela ilustração lá atrás. Dentro de cada unidade que ela vender, ela vai ter um pedacinho correspondente a 18% que ela vai estar dando para o consumidor dela. Tá? Porque no preço já está embutido 18%. Faltando 10 minutos para a sessão, ao PIS 1,65 também e COFINS 7,6, ou seja, se nós somarmos tudo isso aqui, corresponderá a quase 60%. Então, de tudo que ela vender, 60% já tem destinação certa. O que sobrar aqui corresponde ao custo de produção. Então, para saber isso aqui, nós pegamos 1, corresponde a 100%, menos esse valor aqui. Então, o custo corresponde, em média, a 41,45%. Tá? Então, pensamos em 100% ou 1 inteiro. Tá? Então, esses são esses valores aqui e isso aqui corresponde ao custo. Para saber qual é o nosso markup, vamos dividir de novo, pegar o 1 de 100% e dividir por esse valor encontrado aqui. Achamos esse índice aqui, 2,41. Então, se nós aplicarmos esse valor nos custos obtidos pelo custeio por absorção, nós vamos conseguir formar o preço de vendas. Tá? Então, se submetemos esses valores aqui, são nossos 3 exemplos, a esse índice aqui, nós teremos esses valores aqui, que será o resultado, será o produto do custo apurado pelo custeio por absorção disso aqui, que é o nosso markup multiplicador. Tá? Feito isso, nós apuramos esses valores, mas, lembrando que botei até amarelo para chamar a atenção, se nós pegarmos o custo de produção, de novo pelo custeio por absorção, e nós dividimos por esse valor encontrado aqui, tá? 0,4145, nós estamos utilizando um markup divisor. Tá? Então, se eu pego o custo pelo custeio por absorção e divido por aquela diferença que nós encontramos lá em cima, nós também vamos chegar ao mesmo valor. Tá vendo? Se eu multiplico isso por isso aqui, tá? Aqui nós chamamos 2,41.
Se eu pego isso vezes 2,41, nós achamos 233. E se eu pego o mesmo valor, divido por 0,41, que é esse valor encontrado aqui em cima, vamos achar o mesmo valor aqui de vendas. Tá? Então, uma ou outra forma, vamos achar o mesmo valor de vendas. E ele é importante que a gente, qualquer que seja o produto, vamos ter o exemplo aqui, se eu tenho um determinado produto aqui, eu pego aqui o preço de vendas daquele último produto, submetemos a 18% ICMS, ao PIS, COFINS, tanto aqueles percentuais. Quando tirarmos todo aquele valor do preço de vendas, nós vamos encontrar de novo o valor do custeio por absorção. Tá? Então, é uma ferramenta de extrema importância para a gente. Tá? Então, não só o markup, como aquelas outras ferramentas que nós vimos anteriormente. Tá? Gente, em relação ao que nós revimos agora rapidamente, vimos alguns exercícios semana passada e hoje daqueles exercícios, gente, ficamos com alguma dúvida? Vimos basicamente de markup semana passada. Eu não entendi bem. Tranquilo? Então vamos lá. Tranquilo. Hoje eu compartilhei para vocês lá na plataforma um outro material. Deixa eu ver aqui. Deixa eu localizar um aqui. São alguns exercícios e eu trouxe esse exercício, a gente discutiu, a gente dá uma olhada, que ele é importante, que ele vai nos apresentar como que a gente vai ver, podemos encontrar essa mesma informação vista de forma diferente. Deixa eu localizar aqui um instantinho, por favor. Onde está? Eu postei no Sigur mais cedo. Cadê? Alguém chegou a dar uma olhada no material, não? Eu ainda não consegui não, professor. Eu vou colocá-lo aqui na tela. Aí pediria... vai encerrar essa sessão agora. Aqui achei. Estão vendo aí Casa Hotel Renascença? Hein, pessoal? Conseguem ver aí? Sim. Eu pediria... Tá essa sessão vai acabar agora, tá? Faltam 4 minutinhos. Então, eu pediria que vocês dessem uma olhada nesse texto aqui, dessem uma lida nele, aí a gente levaria o quê? Uns 10 minutinhos mais ou menos para a gente voltar, ao invés de seguir logo, retornar imediatamente. Eu pediria que vocês lessem, isso aqui é um caso real, tá? É um caso real, recentemente, aconteceu de fato isso aqui. Então, para que vocês vejam que realmente a questão da formação de preço, ele é muito importante e nós podemos formar o preço por diversas razões. Tá? E nem sempre quando o preço ele for menor, significa prejuízo. Às vezes, a empresa aceita vender por um preço menor para poder ganhar mais. Tá? Então, é o caso que eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse texto para a gente poder voltar a se falar. E aqui tem alguns exercícios, tem 5 ou 6 exercícios, e eu gostaria que a gente tentasse fazer junto. Aqui, por exemplo, aqui temos um exercício sobre custo meta, tá? Que nós vimos agora há pouco, alguns de markup, temos alguns exercícios aqui que falam sobre pedido especial. Ora, se eu tenho um preço de um dado produto, eu consigo vender, por exemplo, no exercício 4, eu vendo um produto a R$60. Mas eu recebo uma oferta por um pedido especial, vender o mesmo produto que eu vendo a 60 para vender a 40. Será que vale a pena eu vender com essa redução tão considerável? Será que vale a pena? Às vezes, numa situação, dependendo da circunstância, se eu aceitar vender por um preço
infinitamente menor do que eu praticava, às vezes pode ser interessante para a empresa, dependendo da circunstância. Ela não pode vender tudo, não é qualquer preço, qualquer quantidade que ela vai vender aquilo ali. Tá? Mas em algumas circunstâncias, se ela aceitar admitir vender por um preço menor, isso pode representar aumento na lucratividade da empresa. Tá? Então, a gente vai tratar disso aqui. Então, como estava comentando, vamos esperar cair o sistema e quando aí eu daria uns 10 minutinhos, vai dar 6h43, que deve cair 6h44, mais ou menos. Aí, quando for mais 7 horas, a gente retornaria a sessão, pode ser, ou aí fica a critério de vocês. Eu volto antes, a gente conversa juntos, ou levo uns 10 minutinhos para voltar. O que vocês acham melhor? Você vai mandar outro link ou a gente entra nesse mesmo? Não, ele já está lá no... Ele já está lá na plataforma. Se quiser, eu posso até colocar no... Não, eu digo o link da volta do nosso retorno. Ah, Vai ser outro sim. link ou vai Não, ser... eu coloco. Não, aí vai ser outro, que quando cai ele já cria um novo link, né? Tá Tá? bom. Aí, vocês sabem, levam que voltam às 7 para vocês darem tempo de ler esse material. Pode ser? Pode ser, eu acho que Pode ser. Que o texto é pequenininho, tá vendo? O texto, ele é muito curtinho, tá? Uhum. Ele é muito pequenininho, mas é legal vocês lerem e ver em que ele... entender como essa dinâmica funciona ali, tá? Como foi possível, e a gente começaria em seguida a fazer esses exercícios aqui. Podemos fazer juntos, sem problema nenhum. Tá bom? Então, 7 horas a gente retorna? Ok. Aí, se tiver, aí no retorno, a gente fala sobre isso aqui e falando também sobre alguma eventual dúvida que vocês possam ter em relação ao trabalho. Pode ser? Pode ser, ok, professor. Bem, Daniel, está indo bem no trabalho? Estamos. A gente só está com uma dúvida aqui na segunda, na tarefa 2, Ah, mas aí o senhor vai tirar daqui a pouco, né? As dúvidas. sim, sim. A gente não entendeu bem o que o senhor está pedindo, os valores. Aí a gente vai tirar essa dúvida com o senhor. Tá ótimo. Aí, se mais alguém tiver alguma dúvida, a gente aproveita para tirar Beleza. dúvida. Professor, Ok. Rapidex, Diga. se der tempo antes de cair. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao trabalho bem simples. Custos de produção, eles não entram na DRE, certo? Custo de produção, onde você está vendo essa informação? Porque, assim, na questão primeira lá, a gente fez o custeio por absorção, depois a gente fez o custeio por ABC.